Vamos lá. Bom, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 3, tá? Que é o estudo do direito do casamento, o estudo do direito matrimonial, que eu tenho aqui algumas informações para passar para vocês e qualquer dúvida, obviamente, vocês podem perguntar, tá certo? Bom, esse capítulo aqui, o casamento, é considerado, sem sombra de dúvida, a principal entidade familiar. E sempre considerou o andamento, né, o ambiente de um determinado contexto de uma família. O casamento ele sempre foi estudado perante os ordenamentos jurídicos clássicos, né? Desde a Idade Antiga, a Idade Clássica Romana, perpassando pela Idade Média, até chegando ao nosso momento vigente, o casamento teve a preocupação de sempre estar presente perante os ambientes das famílias. Muito embora o casamento também tenha perpassado por muitas discussões e muitas atualizações, por sinal. Porque nós estudamos, inclusive, já no primeiro capítulo, que as famílias tradicionais, né, detinham no casamento somente um aspecto de aparelhamento, de autocracia, né, de imposição, de manifestação de apenas uma única vontade que deveria permear esse contexto do casamento. Normalmente quem ditava as regras, né, todas as rédeas propriamente ditas, era a pessoa do sexo masculino, né? Era o pátrio poder, era o chefe da família, que era o patriarca, o homem, né? Então, tudo que fosse alheio ao casamento, qualquer tipo de relação que fosse alheia, não deveria ser levado em consideração. Não era considerado um membro de uma família, né? Porque era a principal entidade e tudo deveria fazer parte desse cenário, desse contexto. Inclusive até mesmo o poder de influência, né, de algumas entidades, principalmente a própria igreja, que através do cristianismo influenciou muito o cotidiano, né, a vivência daqueles determinados indivíduos, daqueles elementos que faziam parte do seio familiar. E isso, com o passar do tempo, né, através dos movimentos sociais, das convenções internacionais, das grandes ideologias, começava a se discutir acerca de um novo contexto, de um novo enunciado para o casamento, né? Não deveria somente considerar o interesse tão somente de uma única vontade, mas também que essas vontades fossem equilibradas, né? Que considerasse também o anseio da outra parte. E principalmente após a Segunda Guerra, né? Já no na nossa idade contemporânea, inclusive, nós até comentamos isso no capítulo 1. Após o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, os grandes contextos familiares, os cotidianos, tiveram que se adequar agora a esse novo cenário, né, a nova realidade que privava pela defesa, né, da vontade humana, né, da manifestação de interesse daquele sujeito. E isso refletia também no contexto familiar, principalmente da entidade matrimonial. Agora, o casamento deveria satisfazer o interesse de todos aqueles determinados, entre aspas, chefes da família. Eu utilizei até a palavra no plural, porque você agora não deveria somente considerar apenas uma única vontade, mas também você deveria considerar a vontade da outra parte, tá? Então, priva-se, defende-se esse equilíbrio, essa isonomia de interesses, já com esse novo conceito acerca do casamento, né? Mas, o que eu quero que vocês nunca esqueçam? Apesar dessas mudanças, né, dessas novas realidades, essas mudanças, essas quebras de paradigmas, mas o casamento em si, queridos, ele não deixa de ser considerado uma espécie de um negócio jurídico, tá? Inclusive, até menciono isso aqui no teu material, alguns conceitos clássicos acerca do casamento, dentre os quais nós resgatamos até o enunciado de Clovis Bevilacqua, né, que é o principal mentor do Código 16, o baluarte principal. Então, nesse cenário, né, a gente não pode esquecer que é sim um negócio jurídico, porque considera o quê, professor? Considera a manifestação de interesse das partes, tá? Natureza bilateral, diga-se de passagem. Além de ser também bilateral, nós temos que também respeitar toda uma solenidade, toda uma solenização, um aspecto formal que esse casamento, de uma certa forma, também vai defender, né? Quando eu falar aspecto formal, são os meios de provas legais, né? Com relação aos documentos,
com relação às testemunhas, com relação à presença da autoridade competente, com relação ao registro. Então, tudo isso, o casamento, ele vai respeitar, ele vai privar, por se tratar, obviamente, de um negócio jurídico. Então, dentro desse cenário, né, por ser bilateral e por ser solene, vai produzir toda a sua eficácia jurídica. E no final, os contratantes vão ter que ratificar todos os seus interesses perante uma determinada autoridade competente, que no caso será o juiz de paz, será o registrador, né, o tabelião, para que venha formalizar toda essa comunhão de interesses, que é o que priva, que é o que defende o casamento, tá? Então aqui no teu material, por coincidência, eu coloco para vocês o velho conceito, né? Não digo velho, mas o clássico conceito de Clóvis Bevilacqua, quando ele menciona que é um negócio jurídico, é um contrato de natureza bilateral e solene, que deve ser desenvolvido perante sexos até então opostos, né? Se eu falar até então, professor, é porque nós já sabemos que a jurisprudência atual, a doutrina vigente passou a defender, né, a união homoafetiva, que isso também já é uma realidade, eles também podem firmar os seus casamentos. A diferença é que nós já sabemos, que nós já comentamos nas aulas passadas, é que nós não temos ainda uma legislação, né, dentro da fonte formal do direito que defenda esse ritual desse contrato matrimonial em prol do interesse de duas pessoas do mesmo sexo. Mas os efeitos são os mesmos, tá? Os deveres, as mútuas assistências, todo o aparelhamento de proteção, isso, sem sombra de dúvida, também deve garantir, tá? O próprio ordenamento perante as pessoas de sexos distintos e perante a jurisprudência e doutrina perante pessoas do mesmo sexo, tá? Mas essa comunhão de vida, tá? Essa divisão de tarefas, tá? Todo esse percalço necessário, todo esse andamento, tudo tem que ser feito, meus queridos, de comum acordo, né? Que satisfaça o interesse de ambas as partes. Nós não podemos mais verificar o velho conceito do casamento, que era de natureza unipessoal, tá? Unidirecional, impositiva, autocrática, manipuladora, tá? E hoje nós não temos mais essa vertente, tá? Nós devemos respeitar e privar por essa liberdade, por essa isonomia de vontades, tá? Então, o Bevilacqua, ele inaugura esse conceito, por considerar um contrato de natureza bilateral e solene, mas que deve respeitar essa isonomia de interesses entre os interessados, tá? Além disso, por outro lado, nós temos também algumas regrinhas específicas que toda entidade matrimonial, não só a entidade matrimonial, também a entidade convivencial, que posteriormente também nós vamos estudar, que no caso é a união estável, devem, de uma certa forma, ali cumprir, deve, de uma certa forma, respeitar, tá? São regrinhas específicas que, assim, vai fazer parte de todo aquele cenário, de todo aquele contexto, tá? Que é a título exemplificativo. Eu coloco, inclusive eu coloquei aqui no roteiro de vocês, tá? Essas regrinhas, essas particularidades, essas especificidades, sem sombra de dúvida, não pode fugir de nenhuma relação, quer seja de natureza matrimonial ou até extramatrimonial, tá? O que realmente deve fazer parte, professor, dentro dessa relação propriamente dita? Vamos observar aqui no teu material que eu coloquei alguns exemplos, tá? A título, obviamente, exemplificativo, como já havia dito. Na letra A, por exemplo, eu coloquei aqui, não deve haver uma interferência de terceiros. Eu até coloquei para vocês a redação do artigo 1513, tá? Eu não sei se vocês devem estar recordados, mas no nosso capítulo introdutório, eu comentei para vocês que no passado, né, o Estado, né, a fazenda pública, as pessoas jurídicas, elas atuavam diretamente perante o regimento, né, perante a organização dessa entidade de natureza matrimonial, tá? Elas manipulavam mesmo, tá? Isso era para satisfazer o interesse do Estado propriamente dito. Mas hoje nós não temos mais essa possibilidade. A própria Constituição, o próprio Código Civil, ele vem justamente proibindo que não deve haver essa interferência direta dos órgãos públicos, das entidades, do próprio Estado, em querer manipular, em querer dominar a vontade dos contratantes, no caso dos cônjuges, tá? O Estado, ele deve garantir a sobrevivência material de qualquer entidade, quer seja casamento ou não. Ele deve garantir o suporte material da sobrevivência.
O planejamento, indubitavelmente, é de competência das próprias partes, dos próprios contratantes, tá? É por isso que nós temos essa redação, que depois vocês podem até ler com mais calma, né? Mas nós até discutimos. O próprio Código Civil defende, por exemplo, nesse artigo aí, que no caso, as pessoas jurídicas, né, o próprio município, quer seja o Estado, diretamente, eu não posso fazer com que o fulano seja obrigado a realizar esse casamento para satisfazer não o interesse dele, mas para satisfazer o interesse dessa fazenda pública. Então, não é dessa forma de manipular o interesse que eu vou conseguir o meu resultado final, a minha verdadeira vontade. O Estado, ele deve subsidiar a oferta da sobrevivência material em prol do interesse dessas partes, desses contratantes, mas não fazer com que a vontade desses contratantes sejam altamente dominadas, manipuladas perante o interesse do Estado, como até então no passado era observado muito, né? Principalmente durante a Idade Média, em que a igreja diretamente ela manipulava o interesse daqueles determinados contratantes. A própria igreja, quem ditava as regras de convivência dos próprios cônjuges, né, estava atuando bem mais diretamente. E hoje nós não temos mais essa possibilidade, tá? Então, eu queria que vocês, por favor, para quem estiver anotando, né, obviamente vocês também devem estar gravando, etc. Essa interferência de terceiros, no caso o Estado, as pessoas jurídicas, a fazenda pública, de uma certa forma geral, não podem, né, jamais manipular, provocar ideologias, né, para fim de satisfazer o interesse desse próprio Estado em detrimento do interesse dos contratantes, tá? Pelo contrário, né, é dever do Estado garantir o suporte e sobrevivência material, conforme já dito. Mas querer fazer com que esses interesses sejam subjugados ao interesse do Estado, isso realmente não pode mais acontecer. Até porque nós já sabemos que a coação é um vício do negócio jurídico, né? Passível de ser anulado de pleno direito, tá? Então, dentro desse sentido, não pode haver a interferência direta, ideológica, manipuladora da fazenda contra a vontade dos contratantes, tá? Por outro lado também, professor, nós temos aqui a letra B. Eu coloquei também uma outra peculiaridade importante para vocês, uma outra especificidade, que é a chamada prestação de auxílio mútuo. Se você tiver com o computador ligado, é claro que você está, você pode até grifar a palavra mútua ou mútuo, né? Também nós já discutimos isso no capítulo introdutório. O que quer dizer o auxílio mútuo, professor? Eu estou considerando aqui, meus queridos, o aspecto material de sobrevivência. Por exemplo, os deveres em sede de prestação de alimentos, como eu coloco, em sede de dever de coabitação, de oferta de um direito à moradia, né? Por exemplo, direito à oferta de uma herança, tá? O direito ao exercício, por exemplo, do patrimônio como um todo. Isso deve ser compactuado de comum interesse. Não pode somente partir da vontade de um sujeito em detrimento do outro. Ambos devem estar em sintonia, devem trabalhar em parceria. Essa é a palavra importante, tá? Toda vez que vocês ouvirem falar em auxílio mútuo, deve haver um trabalho em parceria entre ambos. Tá? Todos, né, têm que estar atuantes nesse aspecto. Tanto o marido quanto a esposa, por exemplo, devem fazer com que, por exemplo, esses alimentos sejam ofertados para que contemple o interesse de ambos, tá? E não somente satisfaça o interesse de um deles, que infelizmente nós acabamos verificando na prática, infelizmente nesse sentido, tá? Um interesse sendo subjugado ao interesse do outro. E muitas das vezes há essa ausência da oferta desse auxílio mútuo. Deixa de ser até mútuo, né? Passa a ser somente unidirecional. E aí vai resultar no rompimento da relação conjugal, tá? Então não tem muito mistério, basta que você entenda que aqui nós estamos trabalhando com o aspecto material de sobrevivência, tá? O aspecto patrimonial, o aspecto dos alimentos, direito à habitação, que é compromisso que deve ser exercido pelo casal, em parceria. Não pode ser um ato meramente unidirecional. Pelo contrário, deve ser trabalhado em conjunto, tá? Ambos devem se satisfazer ali seus interesses e não somente satisfazer apenas uma única vontade, tá? Além disso, professor, além da prestação do auxílio mútuo, nós temos também, meus amigos e minhas amigas, a letra C, né? Que é o estabelecimento de deveres.
Aí, na verdade, nós estamos cumprindo com aquela redação clássica lá do artigo o 1566, tá? Que vai do inciso primeiro ao inciso 5. Esses deveres, meus amigos, qualquer relação de natureza conjugal, indubitavelmente, tem que cumprir, tá? Ambos devem, assim, realizar de uma forma exitória esses deveres, devem cumprir de uma forma bem satisfatória. Infelizmente, na prática, muitos casais não vêm exercendo, principalmente o inciso primeiro, né? O chamado dever de respeito pela fidelidade recíproca. O artigo ele é até bem claro, né? Você tem que manter o respeito diante da ausência de uma das partes, e isso tem que ser recíproco, tá? Diante da ausência de uma das partes, eu tenho que manter todo esse aparato de respeito e primado mútuo, tá? Então, dentre esses deveres, não só essa fidelidade, como também prestar também o auxílio material, né? O dever de cumprimento das obrigações, né? Do exercício dos atos, toda aquela série ali, aquele rol, que é uma regra também taxativa, que nós não devemos deixar de esquecer. O que que acontece na prática? Caso um desses deveres também venha a ser desvirtuado, também vai resultar no rompimento da relação conjugal em sede de divórcio, tá? Então, esses deveres, uma vez sacramentado o casamento, torna-se uma exigência do casal cumpri-los, tá? Com base na redação do 1566. Aí tem mútua assistência, fidelidade recíproca, dever de prestação de auxílio material e dentre outros, tá? Que depois você, para quem obviamente até já é casado, que pretende, isso aí é como se fosse um exercício de ato cotidiano, tá? Que não é tão simples, mas tem que ser exercido, tá? O que na prática muitas das vezes tem até desvirtuado, o que pode resultar no rompimento do casamento, tá? Além disso, meus amigos, nós temos a letra D, né? O que está dizendo a letra D, professor? Educação e procriação da prole, tá? Eu até coloquei no teu material alguns dispositivos, né? Que é eu tô até olhando agora aqui, 1634, inciso primeiro, e a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é 8.069, no artigo 22. Eu também devo ter já comentado com vocês, também no capítulo introdutório, que atualmente o novo conceito de família, a questão de você gerar descendentes, no caso prole, não é mais uma exigência como até então era observada no contexto anterior, no passado, perante o Código 16, dentre outros códigos, né? No passado, o casamento obrigatoriamente deveria formalizar a natureza da procriação. Até porque nós vivenciávamos uma outra realidade, né? Uma realidade totalmente rudimentar. O Brasil, no século anterior, no começo do século XX, né, ainda apresentava raízes de natureza agrícola, né, de natureza rural. E isso fazia com que as famílias se preocupassem. Quanto mais filhos apresentasse, melhor seria, né, para garantir até a própria sobrevivência daquele casal. Porque, obviamente, as grandes cidades até então não existiam, tá? Ou se existiam, professor, mas estavam sobre os moldes de uma natureza totalmente rudimentar, de uma natureza sob dependência rural, tá? Então, o que que acontece, queridos? Onde eu quero chegar? O novo conceito de família, trazido pela Constituição, trazido pelo novo Código Civil de 2002, fez com que agora a questão da prole, a educação dos filhos, se torne um planejamento familiar e não mais uma exigência como até então nós observamos, tá? Observávamos, melhor dizendo, tá? Então, nesse sentido, parte da iniciativa do casal em querer confirmar ou não esse determinado procedimento, esse planejamento em sede de proles. É óbvio que se o casal quiser, tiver interesse em ratificar isso, não vai fugir do seu compromisso no exercício do chamado poder familiar, tá? O casal deverá prestar esse auxílio, com base justamente no que defende o ECA, no que defende o próprio Código Civil, que os filhos, enquanto estiverem nessa condição de incapazes, necessitam, obviamente, de todo esse aparato, não só afetivo, mas também material, tá? Aparato econômico, os alimentos devem ser ofertados para eles. E aí eu remeto também vocês, tá? Eu até não coloquei aqui, mas vocês também podem acrescentar, por gentileza, se vocês puderem digitar aí no computador, acrescentar no papel de vocês,
a redação do artigo 229 da Constituição, tá? Esse artigo 229 da Constituição, ele também é um complemento, gente. Por que, professor, ele é um complemento? Porque é aquilo que eu já mencionei, os filhos, enquanto menores, devem receber todo o auxílio afetivo, material dos seus pais. E é óbvio que esses filhos, após atingirem a sua maioridade civil, eles deverão agora retribuir perante os seus pais, né, tudo aquilo que, obviamente, também receberam no passado, principalmente em sede de auxílio material e em sede de auxílio afetivo, tá? E é dever dos filhos prestar todo esse compromisso, tá? Então, não esqueçam, vocês que estão aí analisando juntamente comigo, essa questão da educação e da procriação não é mais hoje uma exigência perante o atual contexto de família. Isso é um planejamento em sede de ambiente familiar. Os casais ficarão livres, à vontade o suficiente para querer confirmar de comum acordo se tem ou não interesse em querer firmar o compromisso de procriação, o firmamento de querer ter filhos ou não, tá? Se obviamente quiserem, aí eles vão ter que respeitar todas as normas legais, principalmente do Estatuto da Criança. Garantir justamente educação, saúde, ambientação, moradia e por aí afora, tá? E posteriormente, os filhos, ao atingirem a sua maioridade, com base na redação do artigo 229 da Constituição, eles deverão retribuir tudo aquilo que, obviamente, receberam no passado. E agora chegou a vez deles também, o quê? Garantir a sobrevivência dos seus pais agora na velhice, tá? Então, essa educação e procriação é um ato não mais exigente, mas é um ato facultativo, dentro do chamado planejamento familiar, tá? Também nós temos uma outra peculiaridade aqui, a título exemplificativo, né? Nós temos a chamada o quê? A atribuição do nome. Eu coloquei também a redação do artigo 1565, parágrafo 1º, que você deve estar acompanhando aí no teu roteiro, tá? Uma coisa vocês, por favor, não esqueçam. O exercício do direito ao nome também é um dos direitos de personalidade, é um direitos personalíssimos. E esse direito, até então, era exercido, praticado, imposto somente por uma única vontade, por apenas um único interesse, que no caso era o interesse do varão, né? Do chefe da família, do patriarca, da presença masculina. A mulher, ao casar com ele, no passado, no casamento sob o Código 16, por exemplo, na vigência do Código anterior, obrigatoriamente ela deveria se subsidiar do sobrenome do marido. A resposta é muito simples, né? Porque nós tínhamos o regime do patriarcalismo, tá? Hoje não, queridos. Nós aplaudimos justamente essa redação do 1565, parágrafo 1º. Depois eu convido até vocês depois lerem, tá? O que que nós temos aí? Ambos tranquilamente poderão se subsidiar, por exemplo, né, do sobrenome um do outro. Quer seja para você iniciar uma relação conjugal, para você dar início ao seu casamento, quer seja até mesmo para você finalizar. É direito, por exemplo, da esposa, né, agora futuramente, quem sabe, uma divorciada, querer continuar ou não com o sobrenome que havia mencionado durante o estágio de casada, tá? É claro que alguns clientes às vezes me perguntam, doutor, o que que o senhor acha? Eu devo ou não manter o meu sobrenome, né, de casada? Porque, obviamente, para mim pode trazer alguns reflexos negativos, né? Eu tive algum problema durante o meu estágio de casada, tive alguns problemas, inclusive até de publicidades. Aí isso é muito relativo, né? Que normalmente eu explico para os clientes que é direito de você querer manter ou de você retomar a sua condição de nome de solteiro. É claro que se você quiser retomar a condição de nome de solteiro, você obviamente também vai ter um certo trabalho para depois atualizar suas provas documentais, para realizar novos documentos, né? Mas onde eu quero chegar, essa atribuição do exercício do direito do nome, queridos, passou a se tornar isonômica, tá? Não é mais nada algo impositivo, como até então nós observávamos, que o marido obrigatoriamente deveria exigir que o subsidiasse do seu sobrenome. A esposa deveria utilizar o sobrenome dele, e hoje não necessariamente se subsidia mais disso, tá?
Então, dentro desse aspecto, privando pelo respeito à isonomia, pela solidariedade, pela igualdade, melhor dizendo, né? Nós temos justamente a atribuição do exercício do nome que vai satisfazer o interesse de ambos, de permanência, né, ou de qualquer eventual alteração. Fica a critério de ambos querer subsidiar o sobrenome um do outro. É a proposta trazida por esse parágrafo primeiro, em prol da dignidade, em prol da isonomia, tá? Como já havia mencionado. Então, resumindo, essas principais especificidades ou peculiaridades, tá, devem caminhar juntas dentro de uma relação de natureza conjugal. Cotidianamente nós observamos, né? Nós precisamos verificar se realmente aquela entidade de natureza matrimonial está cumprindo com essas especificidades, tá? Caso uma delas venha a ser desvirtuada, infelizmente haverá um rompimento dessa relação conjugal, o que vai resultar justamente no futuro divórcio, que normalmente acontece muito, né? Principalmente na letra C, quando os casais descumprem os seus deveres conjugais, porque ali é uma regra muito clássica, que após firmar o casamento preciso ratificar esses deveres. O que nós verificamos muito na prática, o que tem crescido muito o índice do divórcio, né? Principalmente esse momento agora que nós perpassamos e ainda estamos perpassando de pandemia, muitas das vezes alguma das partes descumpre com esses seus compromissos. E aí, obviamente, deixa de exercer esse ato que vai resultar no rompimento da relação, tá? O que mais, professor, que nós temos aqui no material? Bom, em primeiro lugar, está tudo ok, né? Estou me fazendo entender, a turma está acompanhando, tranquilo, né? Qualquer dúvida, fique à vontade, por favor, perguntem, tá? Por outro lado, meus queridos, nós temos aqui a natureza jurídica do casamento, tá? Quando eu falar em natureza jurídica, vocês podem até grifar aí, por gentileza, a nomenclatura natureza jurídica. Natureza jurídica é justamente essa nomenclatura que vai se preocupar com a gênese de uma discussão. A natureza jurídica, ela se propõe justamente com a origem de uma interpretação de um fenômeno propriamente dito. Precisamente aqui, algumas teorias clássicas se preocuparam única e exclusivamente em querer nos alertar acerca da discussão da origem do casamento. É de fundamental importância que o casamento começava a ser analisado, interpretado, perante o próprio ordenamento jurídico, com base em alguns teóricos clássicos, perante alguns juristas, que lançaram algumas suas teorias, tá? Ao ler alguns livros, vocês vão se deparar normalmente entre duas ou três teorias, certo? Essas que eu estou apresentando aqui para vocês no roteiro são as mais costumeiramente debatidas perante o nosso cotidiano, em sede até de exame de ordem, tá? Mas existe também a possibilidade de você analisar até uma terceira teoria, que seria, no caso, a teoria mista, tá? Que depois eu vou informar para vocês. Que teorias são essas, professor? Vamos lá. A primeira delas, concepção ou teoria contratualista. Grifem a palavra contratualista, se vocês puderem, tá? Aqui, queridos, é a primeira delas. É a origem mais remota, lá, oriunda da Idade Média, do direito canônico, tá? Nós inauguramos durante aquele determinado momento da forte influência do cristianismo, que a igreja ditava todas as regras, indubitavelmente exigia até que aquele casamento estivesse sob os moldes de uma específica religião, que no caso até então era o cristianismo, o catolicismo, né? O casamento deveria estar permeado sob essa forte influência. Agora, por que contratualismo, professor? Porque aqui é o seguinte, gente, bastava que os interessados, por exemplo, João e a Maria, né, eles primeiramente deveriam ratificar os seus interesses. Bom, somente isso, professor? Não necessariamente. Não bastava somente querer firmar o casamento, com base justamente no molde de uma religiosidade exacerbada, né, que no caso era o cristianismo. Mas esses interesses deveriam depois estar formalizados em sede de um contrato. Então, para os defensores da teoria contratualista, o casamento, para ser ratificado, única e exclusivamente, bastava tão somente realizar a vontade dos interessados, né, que por sua vez deveriam estar formalizados em sede de um determinado instrumento, em sede de um determinado contrato. Agora, vocês podem me perguntar, e por que essa teoria hoje não é muito mais aceita? Muito embora ela não esteja revogada. Eu quero chamar a atenção
bem claro isso para vocês. Ela não é aceita, mas não está revogada, tá? Nós temos até um exemplo hoje no cotidiano que essa teoria contratualista ainda perdura durante esse determinado seu efeito, tá? Até mesmo a elaboração de um pacto antinupcial, essa elaboração desse pacto subsidia-se dessa teoria contratualista, tá? Porque basta que haja a vontade dos interessados e basta que haja justamente essa instrumentalização, esse determinado contrato. Aí eu te pergunto, mas por que, professor, essa teoria contratualista hoje praticamente não está sendo muito utilizada? Qual é o verdadeiro problema que ela manifestou? Ela não soube muito bem explicar para nós, queridos, a maneira pela qual, de que instrumento legal, qual é a ferramenta desse instrumento legal que vai fazer com que essas vontades venham a ser realizadas, ao mesmo tempo se subsidiando desse determinado contrato. Ou seja, qual é a base legal que realize todo esse procedimento? Então aí foi o grande problema da teoria contratualista, que não soube ao exato explicar que instrumento realmente legal ela deveria se subsidiar para afirmar esse compromisso do contrato perante o interesse das partes. Porque até então somente bastava a vontade única e exclusiva da igreja, que deveria ditar as regras, tá? Então essa foi a principal crítica e que resultou posteriormente em uma outra teoria, em uma outra concepção, que no caso é chamada a concepção institucionalista. Percebamos juntos que essa concepção institucionalista, a palavra institucionalista, tem o único propósito de considerar o casamento como uma grande instituição social. Ou seja, não basta somente eu manifestar o interesse meu, juntamente com minha outra parte, meu outro contraente, e querer firmar justamente através de um mero contrato, o compromisso desse casamento. Mas torna-se necessário que isso venha a ser externado, tornado de caráter público perante a própria sociedade. Então, aí, na teoria institucionalista, o papel do ordenamento legal, o papel do ordenamento jurídico teve a sua principal vertente. Aí nós inauguramos até uma relação tríade, né? Enquanto na contratualista nós tínhamos somente uma relação bilateral, manifestação de vontade juntamente com o contrato, na institucionalista não. Nós não devemos somente considerar vontades e contrato, mas também nós devemos resgatar o exercício do ordenamento. Ou seja, o fator norma, indubitavelmente, também deve ser o principal vertente. É através do ordenamento que vai garantir o chamado efeito erga omnes. Por quê, professor? Porque agora nós já vamos garantir essa publicidade. Nós já vamos garantir justamente esse registro que os contraentes vão buscar onde? Perante a fonte formal do direito, perante a lei propriamente dita. Tá? Então, os institucionalistas, essa teoria, que é realmente muito mais aceita, tá? Considera o casamento essa grande instituição, o casamento agora tem uma proteção garantida por lei, coisa que até então o contratualista não garantia, porque não existia uma base legal de ordenamento que viesse a formalizar isso. Já institucionalista, não. Eu já busco na norma, eu já busco na fonte formal do direito todo o trâmite burocrático acerca do quê? Para que eu venha, de uma certa forma, me subsidiar daquele instrumento e que, acima de tudo, satisfaça o interesse da manifestação das partes. Então, aí já seria justamente, entre aspas, a gota d'água necessária, né? A institucionalista, ela garante justamente o papel da norma que vai direcionar todo esse trâmite para reconhecer justamente o casamento como principal vertente, tá? E aí, por isso que nós temos uma relação tríade, porque você tem a manifestação dos interessados, você tem o contrato e, acima de tudo, a fonte formal, a norma, que vai direcionar todo o procedimento, tá? Agora, a terceira vertente é justamente a chamada teoria mista, né? Porque vai combinar todas essas determinadas interpretações, que é justamente a mais aceita, tá? Ela vai combinar a garantia do contrato e a garantia justamente do ato público, que é o efeito erga omnes, que nesse sentido gerará a chamada teoria mista, que é justamente a mais aceita hoje, tá? Dentro desse sentido, meus queridos, eu quero que vocês nunca esqueçam, né? Essas teorias, essas concepções, muito embora tenham surgido lá perante o momento clássico, remoto, durante a Idade Média em diante, né? Continuam sendo subsidiadas, não sumiram, posso dizer assim, não desapareceram
do nosso vigente ordenamento jurídico, tá? A contratualista, como já falei para vocês anteriormente, como exemplo, você pode sacramentar a regra do pacto antinupcial, tá? Se você puder anotar isso, por favor. Normalmente, se cair um dia na tua OAB, aí você não vai se esquecer, né? Contratualista, basta ter a vontade e formalizar através de um instrumento legal que seria o pacto. Beleza. Já a institucionalista não, ela avança, né? Porque você vai precisar de todos os ditames da norma que vai fazer com que esse casamento venha a ser sacramentado. Então aí eu vou garantir o efeito erga omnes, né? Aí eu já vou garantir justamente esse efeito do registro da publicidade, para perante a sociedade tomar conhecimento disso, um ato público, tá? Então, ambas são aceitas, tá? Ambas ainda vigoram, com muito mais incidência na institucionalista, e a teoria mista, ela combina ambas, tá? Você combina a vontade, interesse e, obviamente, a manifestação da norma, que no caso é a teoria que é mais contundentemente praticada, tá? Dentro dessa natureza jurídica, eu também trago aqui no material de vocês, dando continuidade aqui no nosso estudo, né? O item número 3, que são algumas características do casamento. Também uma regra exemplificativa. Traduzindo em miúdos, o que o casamento também deverá se subsidiar uma vez formalizado. Quais são os elementos caracterizadores desse determinado ato matrimonial? O que de uma certa forma, deve estar contido nesse casamento? Que não pode, de uma certa forma, aquela entidade deixar de não apresentar, que deve assim formalizar, né? Também uma regra simplificativa, né? A letra A está dizendo o seguinte: esse casamento deve privar pelo respeito à liberdade na escolha do nubente. Simples de entender, né, gente? Olha a palavra aí, a palavra-chave é liberdade. Os nubentes, eles têm a sua livre convicção, eles vão apresentar o seu livre interesse, tá? Manifestação, obviamente, de ambas as partes, de eleger, por exemplo, o futuro regime de natureza patrimonial, que vai permear aquela relação. Eles vão ter a liberdade de decidir de comum acordo como é que vai ser a oferta, por exemplo, desses alimentos, como é que eles vão realizar, por exemplo, um ato de alienação pura e simples na aquisição das suas futuras propriedades, tá? Esse planejamento familiar, traduzindo em miúdos, professor, deve ser exercido de comum acordo, queridos, tá? Isso até já comentei anteriormente. Essa liberdade, ela deve ser compactuada, não é uma liberdade impositiva, tá? Foi essa uma vez uma questão que caiu num concurso, que há muito tempo atrás. Ah, mas o princípio da liberdade ainda deverá ser de uma forma unidirecional? Não. Aí você está entrando em contradição. A liberdade hoje ela é isonômica. A liberdade ela priva pela igualdade, tá? Quando você tem o interesse em firmar um compromisso de ratificar o negócio jurídico, a qual você pretenda um dia concretizar, é claro que eu vou ter que realizar a regra da outorga, né? A regra da consulta prévia perante o outro interesse. Então, um exemplo clássico dessa liberdade é você justamente realizar parceria em prol da conquista daquele determinado negócio jurídico a qual você pretende. Então, aqui nós exercemos muito a regra das outorgas. Eu não posso, por exemplo, professor, alienar um negócio jurídico, um bem imóvel, sem previamente consultar a outra parte. Também a outra parte deverá manifestar o seu interesse, deverá manifestar a sua pretensão. Então, não posso decidir sozinho, né? Eu preciso também ouvir a minha esposa, o meu marido e vice-versa, tá? Então, nesse sentido, o respeito à opinião, o respeito à aptidão dos interesses, o estabelecimento daquele futuro regime, a oferta de forma igualitária dos alimentos, tudo deve estar definitivamente acordado entre as partes, compactuado, decidido de comum acordo. Não deve haver imposições, tá? Isso, obviamente, dentro da regra do qual se propõe o Código Civil vigente. O que nós percebemos, infelizmente, alguns casais acabam impondo contra a vontade do outro, principalmente no decorrer do período do estágio de casados. E isso é muito problema, né? Porque isso vai resultar futuramente a um futuro divórcio, tá? Ao rompimento da relação. Na letra B, nós temos uma outra característica, a solenidade do ato nupcial. Por favor, não esqueça. Essa solenidade, ela está em consonância com a teoria contratualista. Se vocês puderem até colocar essa observação aí, tá? A solenidade, ela anda em parceria com a velha teoria, a velha concepção contratualista. Porque aqui, meus amigos,
o que nós vamos ter que levar em consideração essa solenidade é totalmente o ritual da organização dessa entidade de natureza matrimonial. A solenidade aqui que se preocupa, por exemplo, com os meios de provas legais, pelas quais eu vou apresentar em breve, devo apresentar perante aquele tabelião competente, os meios de provas documentais, testemunhais, se for o caso até periciais, né? Então aqui eu estou cumprindo sim com a teoria contratualista, porque eu vou trabalhar precisamente com a vontade perante o instrumento legal, perante o registro desse instrumento, tá? Então nós vamos resgatar dentro desse aspecto formal. Diferentemente da letra C que está escrita aqui, a chamada ordem pública. No caso precisamente da ordem pública, meus amigos, a gente resgata na concepção institucionalista toda a sua base de direcionamento interpretativo. No caso da ordem pública, é porque você agora vai subsidiar do auxílio do ordenamento jurídico para que venha ratificar o chamado efeito ex tunc e também o efeito erga omnes. Eu falo efeito ex tunc porque pode ser que hoje, por exemplo, eu já tenha firmado o meu pacto antipicial. Eu até já iniciei, por exemplo, com a teoria contratualista, mas não significa dizer que eu já firmei, que eu já ratifiquei a celebração do meu casamento. Ainda não. E agora, a partir do momento que amanhã ou posteriormente eu ratificar a celebração do meu casamento, aí eu vou ter que retroagir desde aquele primeiro momento do início do meu ato de ratificação do meu pacto, tá? Então isso vocês vão estudar comigo lá na frente, mas eu estou logo adiantando que o pacto não significará dizer que você já sacramentou seu casamento. É só uma prévia, é um ato preparativo, tá? Agora, com a celebração, você vai retroagir. Desde aquele primeiro momento que você deu entrada em todas aquelas documentações durante o seu ritual da habilitação. Aí sim você estará formalizando o chamado efeito erga omnes, né? Você está garantindo essa ordem pública aqui. Porque o casamento, uma vez registrado, ele passa a ser notoriamente reconhecido, resgatando na teoria institucionalista. Passa a ser considerado uma grande instituição social, uma vez formalizado todo o seu trâmite burocrático. Não só formalizando, mas também concluindo com bom êxito. Tá? Então, na ordem pública, repito, para quem estiver anotando, né, nós resgatamos a sua base de orientação doutrinária e ideológica perante a concepção institucionalista. Tá? O casamento é uma grande instituição, uma vez registrado, uma vez publicado, né, todo o procedimento ali realizado com bom êxito garante essa tomada de conhecimento perante a sociedade. Né? A certidão de casamento propriamente dita, uma vez formalizada, já garante ali o chamado efeito erga omnes, né? Porque o registro ali também já foi realizado com bom êxito, de acordo com o que defende a teoria institucionalista, tá? Então essa publicidade, vocês jamais devem esquecer, é o que vai garantir justamente essa ordem pública, esse registro, tá? Por outro lado, também uma outra característica, a título exemplificativo, nós temos o que, professor? Sim, nós temos a chamada união permanente, né? Essa união permanente, queridos, eu devo ter colocado no material de vocês a redação do artigo 197, inciso 1º, tá? Eu grifo aí a palavra permanente. Eu queria que vocês também grifassem. Por que a palavra permanente? Porque aqui nós estamos preocupados com a perpetuidade da relação de natureza conjugal. Óbvio, enquanto existir casamento, deve existir todos aqueles compromissos conjugais, aqueles deveres, conforme nós já discutimos, né? Devem ser exercidos cotidianamente. Agora, o que eu também chamo a atenção dos senhores e das senhoras é por um detalhe muito importante. Enquanto aqueles indivíduos estiverem casados, óbvio que também a gente ainda não vai mencionar, discutir a regra da prescrição, tá? É o que justamente está defendendo esse inciso 1º do artigo 197. Os efeitos prescricionais não devem perpetuar o estágio de convivência de uma relação de natureza matrimonial. Tu tá anotando? Então continue anotando, por favor, tá? Eu quero dizer o seguinte, que a imprescritibilidade deve ser respeitada. Enquanto casados, nós não ainda vamos nos preocupar com o término de uma eventual relação. Não existe isso, queridos. Você chegar durante o estágio da tua habilitação de natureza matrimonial com aquele tabelião
e já querer informar previamente para ele quando é que vai finalizar o casamento. Não, isso daí é um ato inexistente, tá? Agora, é claro, professor, que um dia esse casamento vai ser finalizado. A gente torce que seja por fatores naturais. Muito embora, na prática, se for provocado, aí sim os efeitos da regra da prescrição, natureza processual, vai ter que ser discutidos. Quando você pleitear, por exemplo, o reconhecimento de um outro direito material seu, a qual porventura você também está pleiteando, né? Os alimentos, direito ao reconhecimento da herança, direito ao reconhecimento à propriedade, aí sim, aí você vai trabalhar com a regra da prescrição, porque a prescrição é a perda do exercício de uma determinada pretensão, a qual um direito material você está visando obter, tá? Agora, enquanto casado você estiver, você não deve se preocupar com os efeitos da prescrição, tá? Então, durante a regra do direito de convivência, durante a regra do direito material propriamente dito, é um ato imprescritível, tá? Com base nessa redação do artigo 197, inciso 1º. Quando finalizar, aí sim, o seu casamento, aí você vai trabalhar dentro da regra do processo legal, a regra do ato prescricional, tá? Porque aí você resgata no Instituto da Prescrição a obtenção do reconhecimento daquele direito a qual você está litigando, da qual você está pretendendo obter, tá? Por favor, não esqueçam isso, gente, porque pode ser cobrado isso no teu concurso, não só no teu concurso nem na OAB, mas na tua vivência cotidiana, né? Nenhum cliente deve chegar contigo, olha, eu quero que o senhor participe, né, do nosso ato de celebração, do nosso ato de habilitação. Ao mesmo tempo, a gente já quer informar quando é que vai finalizar o nosso casamento. Isso daí é um ato inexistente, tá? A regra da prescrição, indubitavelmente, não deve fazer parte do ritual da celebração e durante o estágio de convivência conjugal, tá? Isso daí, por favor, nunca esqueça. E, por outro lado, eu também trago um outro exemplo aqui de característica, tá? A título exemplificativo, até para deixar bem claro para vocês, a chamada união exclusiva. Professor, grife também a nomenclatura exclusiva, tá? Esse é um problema muito sério, né, meus amigos? Infelizmente, essa característica tem sido muito desvirtuada, descumprida cotidianamente, né? A união exclusiva é o respeito ao dever de fidelidade recíproca. Ah, eu coloquei até aí no teu material o artigo 1566, inciso 1º, que infelizmente, essa palavra infelizmente estou repetindo muito e vou continuar a repetir, tá? Alguns das partes, alguns dos interessados, alguns dos contraentes, alguns dos cônjuges vêm descumprindo, tá? Fidelidade, ou seja, manter o primado ao respeito no dever de ausência de uma das partes, tá? Manter aquele compromisso. Agora, o que tem levado justamente à prática desse adultério, né, que é a principal vertente negativa, que tem assolado justamente a convivência de alguns determinados contraentes, e isso vai direcionar para uma responsabilização civil, tá? Muito embora lá no penal, vocês já até sabem disso, né, que o adultério não é mais considerado delito. Ah, professor, então eu posso trair à vontade? Cuidado, isso é lá no penal. Agora, no civil, aqui já é diferente, né? Você aqui vai ter os direitos a cumprir as responsabilizações civis, não só a partir do artigo 927 em diante, mas também você deve levar em consideração o artigo 1566, que também pode resultar em sede de danos morais, tá? Além da reparação material, é possível também que a reparação moral também venha a ser direcionada, dentro daquela discussão em sede de divórcio, tá? Então, essa união exclusiva, cuja vertente, o adultério, né, que é, infelizmente que tem sido realizado perante muitos casais, na esfera civil pode resultar numa eventual responsabilização. E aí, resultado disso, através de eventuais danos que aquele determinado cônjuge que assim praticou de má fé deverá ser responsabilizado, tá? Bom, mediante essas características, tá? Eu não posso fechar a aula de hoje, que ainda tem alguns minutinhos, mas eu preciso concluir aqui uma outra informação de suma importância para vocês, tá? A questão do chamado impedimento do ritual do ato matrimonial propriamente dito. Impedimento e suspensão. Hoje eu vou falar um pouco mais do impedimento, tá? Mostrando para vocês a sua principal função. O impedimento, queridos, é uma situação excepcionalíssima. Por que uma situação excepcionalíssima, professor? Porque, na verdade, toda vez que você ouvir falar a palavra impedimento,
são determinadas circunstâncias, determinadas condutas, atitudes, que infelizmente alguns dos contraentes, alguns dos cônjuges poderá sim exercer de uma forma proposital, né, na maioria dos casos. Agora, a palavra impedimento nos remete à regra do chamado ato nulo de pleno direito. O que é impedir, professor? É porque é algo que já está prescrito na lei, algo que já existe perante o próprio ordenamento, que indubitavelmente já vai te proibir de exercer aquele ato. Então você não vai ter nenhuma escolha, você não vai deixar de posteriormente considerar, porque ele não vai ser considerado aquele determinado ato, aquele não será convalidado no segundo momento. Então as situações de impedimento resultará na chamada nulidade absoluta, tá? É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Quem pratica atos de impedimento, de uma certa forma ali, você está confirmando uma situação para fim de natureza de ato nulo, que a lei, indubitavelmente, já considera como nulo de pleno direito. Não existe possibilidade alguma de eu reconhecer aquele ato como notoriamente válido no segundo momento. Ele já nasceu viciado e não tenho como tornar convalidar. Não tenho que tornar reconhecido no segundo momento, tá? E se isso realmente acontecer, o que eu tenho que fazer, professor? É claro que a saída de imediata é você buscar a via judicial competente, ingressar com pedido de reconhecimento da chamada nulidade matrimonial ou a chamada ação declaratória de nulidade matrimonial, tá? Esta ação ela vai ter justamente essa vertente indiscutível de discutir essas determinadas situações de impedimento, essas causas impeditivas que estão prescritas de uma forma taxativa lá na redação do artigo 1521, tá? E isso, uma vez reconhecida a situação de impedimento, é óbvio que o juízo competente ele vai reconhecer e declarar o chamado efeito ex tunc. Vamos imaginar, por exemplo, que aquele casal deva ter cometido alguma causa de impedimento há um ano atrás, por exemplo, e alguma das partes, algum dos contraentes resolveu ingressar com pedido de reconhecimento de nulidade matrimonial através da sua ação judicial. Mesmo que o juiz, hoje ou amanhã ou posteriormente, venha julgar a atuação, meus amigos, mas a partir do momento que ele julgar, ele vai considerar aquele casamento nulo de pleno direito, não desde o exato momento que ele julgou. Ele está considerando nulo de pleno direito aquele casamento desde aquele primeiro momento, daquele instante da prática daquele ato realizado no passado até então. Desde aquele momento do passado até o vigente momento, tudo que fora, olha o verbo do mais que perfeito, tudo que fora feito até então deverá ser reconhecido como nulo, descaracterizado de pleno direito, tá? Se eu realizei alienações, se eu realizei firmação de compromisso de registro, se eu realizei firmação de assinaturas, tudo vai ter que ser descaracterizado. Porque assim a justiça o reconheceu como ato nulo, porque já nasceu viciado, não tenho possibilidade alguma de tornar válido reconhecido no segundo momento. Não há discussão nesse sentido, tá? Então, o impedimento ele vai ocasionar todas essas vertentes, tá? O cônjuge que se sentir prejudicado, ele vai buscar o aparelhamento da via jurisdicional. Agora, o que eu também informo para vocês, que nem sempre a parte vai ingressar. Por se tratar de um ato nulo, de uma nulidade absoluta, que vai infringir uma matéria de ordem pública, porque você já estudou isso em processo, né? Matérias de ordem pública, indubitavelmente, são prejudicadas através de um ato nulo. São oriundas de um reconhecimento de uma nulidade absoluta. E, nesse sentido, pode ser que o juízo competente até venha a reconhecer de ofício. Não só o juiz competente, como até o senhor registrador, o senhor tabelião competente. Possa também reconhecer aquele ato como nulo de pleno direito, passível de ser descaracterizado como um todo, tá? Então, aqui no seu material preciso, eu estou trazendo essa discussão. Que situação de impedimento, né? Olha como eu coloquei, resulta, né, numa celebração de um determinado negócio jurídico, mas que também
vai direcionar para uma eventual o quê? Nulidade absoluta. Uma nulidade absoluta que jamais deverá ser notoriamente reconhecida no primeiro momento. Ou seja, não posso convalidar, não posso reconhecer, não posso tornar válido depois. Já nasceu errado e não tem como eu retroagir isso, tá? Essas causas propriamente ditas de impedimento estão prescritas na redação do artigo 1521, tá? Que eu também posso tranquilamente discutir com vocês, uma redação muito simplória, que aí nós vamos também levar em consideração. Eu trago aqui essa discussão para vocês, tá? A título de curiosidade, não sei se vocês estão com a legislação aí, mas eu gostaria de pelo menos verificar aqui com vocês essas situações, tá? Do artigo 1521, antes da gente fechar a nossa aula. Então, olha só como está dizendo 1521. Não posso casar. Ou seja, não tem justificativa. Não, eu pretendo posteriormente tornar válido esse compromisso. Da feita que você cometer, não tem como mais convalidá-lo no segundo momento. Não tem como retroagir. Já nasceu viciado esse determinado ato. Aí vem, né? O que eu não posso? Jamais. Inciso primeiro, casar ascendente com descendente. Seja parente natural ou civil. Pai e filho, isso jamais, né? Civil, oriundo de uma adoção. Da feita que eu adotar o fulano de tal, ele é meu filho. Passou a ser meu filho. Jamais, amanhã ou depois, eu vou querer firmar nenhum ato de matrimônio. Não existe isso. É um ato de impedimento, é um ato nulo. Não tem como jamais eu reconhecer, tá? Então, quer seja um parentesco natural, biológico ou civil, no caso da adoção, jamais eu vou firmar casamento entre ascendente e descendente, né? E mais? Nós temos o inciso segundo aqui. O adotante com quem foi. Aliás, inciso segundo, perdão. Os afins em linha reta. Quem são em linha reta os afins? São os parentes do teu cônjuge, do teu companheiro, né? No caso aqui, o teu sogro, a tua sogra, né? Obviamente, também eu não posso firmar nenhum compromisso. O teu enteado, né? A tua enteada também, da feita que eu firmar esse compromisso dessa relação de parentesco, eu também jamais devo firmar casamento, tá? Então, uma vez sogro, sempre sogro. Mesmo finalizando o meu casamento, professor, vai continuar. Eu pretendia casar. Isso daí é um ato de impedimento, tá? Mesma coisa com os enteados, né? Aí vem a redação do inciso terceiro, o adotante. Com quem foi cônjuge do adotado? O adotado quem foi cônjuge do adotante? É a relação justamente do cônjuge do adotado. O que é, professor, cônjuge do adotado? É aquele teu genro, aquela nora do adotante, né? Naquela primeira relação de linha reta. O cônjuge do adotante, né? O padrasto, a madrasta do adotado. Também é uma relação que você jamais deve firmar esse compromisso, né? Justamente entre essa relação de padrastos e madrastas e enteados e enteadas. Isso também você jamais deve firmar, né? Aí vem o número 4, os irmãos unilaterais, bilaterais e demais colaterais até terceiro grau. É claro que os irmãos, né, de uma outra relação, da mesma relação, isso também é uma situação de impedimento. Questão moral, questão ética, você também não pode firmar. E aqui também fala até o terceiro grau. Ou seja, possivelmente, professor, eu não posso firmar casamento entre os meus tios, né, que são parentes que nós já estudamos até de terceiro grau. Até depois dessa relação é possível firmar entre os primos, já é quarto grau, não tem problema. Aí eu discuti para vocês aquela possibilidade de terceiro grau, que não havendo incompatibilidade consanguínea, né, basta que você firme um compromisso, solicite um comunicado ou pedido perante a via judicial de investigação em sede de DNA, abre-se uma exceção, caso realmente venha a ser ratificado essa relação de terceiro grau, tá? E aí vem o número 5, o adotado com quem foi o filho do adotante, que são irmãos, da feita que é adotar o Joãozinho, ele é meu filho, e passa a ser irmão do João, que já era meu filho natural, são irmãos, né? O adotado com o filho do adotante, tá? 6, pessoas casadas, porque nós temos o chamado princípio da monogamia, tá? Nós não temos aqui no Brasil, não tenho nenhum conhecimento, nós não temos nenhum conhecimento acerca do ato da bigamia, né? Que isso também é vetado pelo nosso ordenamento jurídico. E o inciso número 7, o cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa. Parece novela mexicana, né? O amante, né, mata justamente o marido, né, da fulana. Por quê? Porque o amante já está muito em sintonia com essa fulana, até antes disso. E aí a fulana pediu para o amante até matar o marido.
tá? Muitas das vezes, com o intuito de algum acervo patrimonial. É claro que se isso viesse a ser sacramentado, porque a lei está falando em sacramentação, né? Em registro, em crime sacramentado. Se isso realmente vier a ser confirmado, também não pode firmar casamento em hipótese alguma, tá? Então, queridos, essas são situações de impedimento do 1521, por ordem moral, nós não podemos jamais firmar, tá? Qualquer sujeito interessado, qualquer parente pode levar essa discussão em sede de via judicial e ingressar com pedido de nulidade, tá? Levando em consideração, como já havia falado, qualquer situação de impedimento jamais levará uma eventual convalidação no segundo momento, tá? Bom, na nossa próxima aula, nós vamos comentar as situações de suspensão do ato matrimonial, que também é uma